Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usa o guarda da tua glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça e a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Glória a Deus. É um imenso prazer mais uma vez estar Glória a aqui Deus. com essa família maravilhosa. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Nós já somos uma família. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, culto da família, e nós vamos falar de família, de problemas e de soluções familiares. E vamos falar como o Senhor Deus trabalha. Né? Muitas das vezes a gente atribui a Deus, né, as circunstâncias, os problemas, mas o Senhor Deus nem lá na época da lei Ele desamparou mesmo aqueles que fizeram besteira, que fizeram coisas segundo as suas mentes, seus corações. Temos que ter cuidado com o coração também, viu, amado? Vai sentir no coração. A palavra de Deus fala que o nosso coração é falho, né? O nosso coração é enganoso. Então, abram no livro de Ruth, por gentileza. E mesmo que os irmãos não gostarem de ler, não tem problema. Eu, às vezes, não abro a Bíblia quando a pessoa está dando testemunho, porque eu, para não me distrair procurando, eu fico prestando atenção. Mas cada um tem o seu costume, né? E tem outras pessoas que gostam de conferir na Bíblia, né? No caso do pastor Luiz, não, né? Porque ele é um computador ambulante. Você falou, ele já sabe o que é que você vai falar. Ai, ai. Todos acharam, amado? Ruth é Noemi e suas noras. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Ótimo. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Amado, não é o fogo. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Assim, fala baixo, eu vou sair. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era órfã, e o nome de uma era órfã, e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a
disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo, tendo eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido ainda. Quando eu dissesse: tenho esperança, eu ainda esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes. Muito obrigada, pastor. Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te. Por onde quer que tu fores, irei, e eu aonde quer que pousares, ali pousarei. Eu e o teu povo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar. Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, me chamai de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor fez tornar-me. Porque, pois me chamais Noemi, o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Até aqui, amados. Não tem como não ler o capítulo todo. Na verdade, a história de Ruth é 4 capítulos, né? Então, a pregadora já fez o dever de casa. Não vai precisar para ler, né? Glória a Deus, amados. Amados, olha que coisa, né? Às vezes, nós fazemos as nossas escolhas e depois jogamos a culpa no Senhor, né? Ou no diabo. Tem hora que dá até dó do diabo, coitado, né? Eu tenho um amigo meu, um pastor, que ele fala assim, missionário, o diabo quando vê certos crentes, ele fala: eu vou subir daqui, senão ele vai me possuir. E aí o diabo já vai saindo de face e fala: eu não fiz nada não, eu não fiz nada, vou saindo fora, né? É só para descontrair, é claro. Mas, amados, esse homem, ele tinha a família dele, morava em Belém, a terra do pão. Aí ele decide por sua própria vontade sair dali, porque o negócio estava feio, a terra do pão.
para Moabe. Moabe é a terra dos filhos de Ló, que tiveram com aquele incesto com suas filhas. Não era um lugar bem visto, um lugar de deuses pagãos, né? E aí agora ela volta, ao invés dela falar assim, nós não tivemos juízos, nós não vigiamos e fomos para Moabe. Não, ela fala, o Todo-Poderoso me lascou, entendeu? Me castigou, morreu o marido, morreu o filho, morreu todo mundo, não tenho mais nada. Mas mesmo quando as pessoas fazem isso e ainda se revolta contra o Senhor, mesmo assim, pela infinita graça e misericórdia, como a pastora Rosa diz, Ele ainda cuida dos seus. Né? O Senhor cria um plano de salvação, de provisão, né? E Ele ainda muda a história e restaura, regenera o resto daquela família. Os que haviam morrido, morreram, né? Mas os que ficaram, o Senhor cuidou, né? Glória a Deus. Então vamos seguir. Do trabalho humilhante, a recompensa preparada por Deus. O lugar da humilhação. Uma mulher marcada pela perda. Ruth era moabita, estrangeira, sem direitos em Israel. Perdeu o marido, ficou viúva, pobre e sem garantias. Tudo nela gritava desvantagens, mas Deus já estava escrevendo um novo capítulo. Aleluia. Nem toda perda é fim. Muitas vezes é o início do propósito. Então, amados, só uma pincelada, né? Além da Ruth seguir a sogra, que na verdade nem era mais sogra, o marido tinha morrido, né? Mas além dela seguir a sogra, ela diz, eu vou com você, teu povo será o povo, e teu Deus será o meu Deus. Muda tudo, muda toda a atmosfera, né? Quando a pessoa pega e joga nas mãos do Senhor, muda toda a atmosfera, né? Como Davi, né? O pessoal fala que ele era corajoso, ele era sim, ele era preparado, corajoso, mas quando ele vai, ele fala para o gigante, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí o negócio muda tudo, né? Aí o negócio muda de figura. Por isso que eu sempre falo, amados, quando você vai falar para alguém, olha, você lê tal salmo, você lê a palavra. Não, primeiro fala para ele, você tem que aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e fazer dele o Senhor da tua vida. Aí depois todas estas promessas é como um registro de nascimento. Todas essas promessas são nossas, né? Glória a Deus. E aí a Ruth, além de segui-la, ela adotou o seu Deus como Senhor da sua vida. E aí o Senhor começa a preparar um plano para ela. Em primeiro lugar, ela não era preguiçosa, né? Ela não era soberba, ela não era rebelde. Porque a maioria das pessoas se casa, não gosta de sogra, aí já faz piada de sogra, né? Tanto homem como mulher. Você vê que depois vem o Boaz, também adota uma sogra que não era dele. Eita, glória a Deus! Então, ó, tudo nela gritava desvantagem, mas Deus estava escrevendo um novo capítulo. Lição: nem toda
do propósito. Uma decisão que muda destinos. Ruth decide permanecer com Noemi, abre mão de sua terra, de seus deuses e do seu passado. Aleluia. Ela escolhe fé, mesmo sem promessas visíveis. Quem escolhe Deus, quem escolhe o Deus verdadeiro, mesmo sem garantias humanas, entra na rota do milagre. Aleluia! O trabalho duro nas espigas, humilhação aos olhos humanos. Colher espiga era trabalho para pobres, para viúvas, para estrangeiros. Para quem não sabe o restante da história, ela chega lá e ela vai respigar, ela vai colher espigas. Era coisa de pessoas extremamente pobres e miseráveis, mas ela vai para sustentar a sua sogra com a maior humildade. O trabalho duro nas espigas, humilhação aos olhos humanos. Colher espigas era trabalho para pobres, viúvas e estrangeiros. Era trabalho pesado, cansativo, exposto ao desprezo. Ruth não reclama, não se vitimiza, ela trabalha. Lição poderosa. O campo que parece humilhante para o homem pode ser estratégico para Deus. A felicidade do povo atrai o olhar no céu. Ruth trabalha desde cedo até o fim do dia. Não se encosta, não murmura e não desiste. Boaz que era um fazendeiro, que era um homem rico, ele percebe sua dedicação. Deus sempre levanta alguém para notar quem é fiel quando ninguém está aplaudindo. Boaz, o Redentor levantado por Deus. Ele age como resgatador, como Goel. Em hebraico, Goel significa redentor. O mesmo campo de humilhação se torna campo de honra e provisão. Deus transforma esforço silencioso em recompensa pública. A recompensa vai além do que Ruth imaginava. Em Ruth 4, do 13 ao 17, fala que Ruth casa com Boaz, gera Obed, que foi avô de Davi. Uma estrangeira entra na linhagem de Jesus Cristo. Quem é fiel no anonimato é lembrado na eternidade. O lugar onde Ruth se curvou para recolher espigas foi o mesmo onde Deus a levantou. O trabalho duro não a diminuiu, preparou sua exaltação. O Deus que viu Ruth no campo é o mesmo que vê seus filhos. Aleluia! Glória a Deus! Ela era humilde, ela estava trabalhando em uma das qualidades que Boaz viu nela, é que ela honrava sua sogra. Né? E esse homem, ao invés dele falar, olha, eu posso até me casar com você, mas eu não vou querer saber de velho, rabugento, chorando, as pitangas, porque perdeu o marido, perdeu o filho, atrás de mim. Não, pelo contrário, ele começou a admirar mais ainda ela, porque ela estava honrando a sua sogra. E aí ela se casa com Boaz. O campo da humilhação pode ser o palco da promoção, quando Deus está no controle. Para os homens foi coincidência, mas para Deus foi direção precisa. Ruth não escolheu o campo mais fácil, nem o mais próximo. Ela entrou no campo certo. Quando nós obedecemos e trabalhamos com fidelidade, Deus cuida do endereço da nossa bênção. É verdade. Aleluia!
A postura de Ruth no campo, ela se inclinava, reconhece a sua pequenez, não se acha merecedora. A chave espiritual disso: Deus exalta quem sabe se inclinar, sem perder a dignidade. O campo não era seguro, mas Deus aguardou. Campos eram lugares de risco para mulheres sozinhas. Boaz dá ordem de proteção. O favor chega antes do perigo. Lição: quando Deus te envia ao campo, Ele já deixou anjos de guarda e pessoas levantadas. Ruth não pegou batalhas, poderia ter pedido esmola, poderia ter desistido, escolheu o caminho do esforço, né? Princípio eterno: quem honra o processo, honra o Deus do processo. Glória a Deus. O que Boaz viu em Ruth? Boaz não viu apenas uma mulher colhendo espigas. Ele viu fidelidade a Noemi, coragem de recomeçar, temor ao Deus de Israel. Eita glória! O céu sempre revela ao Boaz quem é o verdadeiro no caráter. O campo não foi castigo, foi preparação. As espigas não eram o fim, eram o começo do resgate. Quem suporta colher espigas hoje, amanhã colherá promessas. Glória a Deus. Eita glória! É coisa gloriosa, né, amados? E aí, o que acontece? O Boaz se casa com ela. Ele é o resgatador, o Goel, né? Ele compra os campos que era de Noemi para restituir a ela, e continua com Ruth e com Noemi. E quando Ruth tem o seu filho Obed, as vizinhas disseram para Noemi: essa nora te vale mais do que 7 filhos. Ela pega o filho, coloca no colo de Noemi, e a Noemi se torna sua ama. Aquela que estava desprezada, que achava que não tinha mais nada, o Senhor, que o Todo-Poderoso estava massacrando ela como um rolo compressor, mas na verdade o Todo-Poderoso mudou toda a história. É verdade, Ele transformou os seus males em bênçãos. Glória ao nosso Deus. Noemi tomou o filho, pôs no seu regaço e foi sua ama. Noemi perdeu o marido, perdeu filhos, perdeu a alegria, achava que Deus tinha se esquecido dela, mas Deus não tinha terminado a história. Glória a Deus. Glória a Deus. O filho nasce de Ruth, mas é colocado nos braços de Noemi. Ruth gera, Noemi recebe. O milagre passa por Ruth, mas a cura é em Noemi. Deus usa a obediência de alguém para restaurar outra pessoa. Glória a Deus. As mulheres dizem: este menino restaurará a tua alma. O menino não é só herdeiro, é restaurador. O nome de Noemi volta a fazer sentido agradável. Lição: o Deus que permite o vazio é o mesmo que coloca a vida de novo no colo. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Amados, quando a gente está no deserto, a impressão que se dá é que tudo terminou e que não há saída. Agar, que era a mãe
do Ismael, né, o outro filho de Abraão, ela estava tão angustiada, tão triste, tão amargurada, que ela deixou o menino e foi se assentar longe dele para não vê-lo morrer. A água tinha acabado, o deserto era grande. Verdade, Jesus. E a depressão, a tristeza, a angústia, a amargura era tão grande que ela estava perto do oásis e não sabia. É verdade, meu Deus. O anjo pega e fala para Agar, a água está ali. Aleluia. Glória a Deus, Deus. Poderoso. Amados. Glória a Deus. Então Deus pode usar a obediência de alguém para restaurar outra pessoa, né? Às vezes a nossa vida vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o Deus que permite o vazio é o mesmo que coloca a vida de novo no colo. Noemi volta a ter função, propósito e alegria. Ela vira ama, volta a cuidar, volta a sorrir. Deus não apenas devolve coisas, Ele devolve sentido para viver. Glória a Deus. O bebê no Aleluia. colo de Noemi grita: Deus ainda se importa. A história não acabou. O amargo não vence o final. Quem começou dizendo estou vazia, termina dizendo estou restaurado. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. É bênção purinha, né, irmão? Glória a Deus. Como vocês veem, eu não tenho miséria para escrever. Porque muitas das vezes, principalmente os velhos, né? Muitas das vezes você prega e você fala, nossa, eu poderia ter falado isso e aquilo. Mas se você fica lá na tua casa, fazendo um esboço, o teu professor, o Espírito Santo, aí você vai lembrando tudo com a cabeça fresquinha, e aí depois você traz, né? Boaz, o Goel, o parente resgatador, um papel legal e social na antiga sociedade hebraica, que Boaz cumpriu de forma exemplar no livro de Ruth. Na lei mosaica, o Goel era um parente próximo, que tinha responsabilidade legal e moral de agir em nome de um membro da família, em situação de vulnerabilidade, para restaurar sua posição social, propriedade e linhagem familiar. As principais responsabilidades incluíam resgatar a propriedade da família, se um parente ficasse pobre e vendesse sua terra, o Goel deveria comprá-la de volta para manter a herança dentro da família. Isso está escrito em Levítico 25. Resgatar um parente vendido como escravo, porque muitas das vezes as pessoas que tinham dívida, não tinham como pagar, ele se entregava como escravo e se tornava escravo daquela pessoa, né? E aí o Goel fazia isso também, o resgatador, né? Resgatar um parente vendido como escravo, pagar o preço do resgate para libertar um parente escravizado, vingar o sangue em caso de assassinato de um parente. O Goel atuava como vingador do sangue para garantir justiça. Boaz encarna e exemplifica perfeitamente esse papel com várias nuances. Demonstrou bondade, generosidade, permitindo que ela respigasse em seus campos e garantindo sua segurança. Amados, só para finalizar, a restauração completa. Boaz aqui tem uma tipificação de Jesus Cristo. Não foi isso que Jesus fez? Veio nos resgatar. Nós estávamos escravizados, né? Nós não tínhamos como pagar o resgate. Ele vem e derrama o seu sangue, paga o resgate. E agora
Ele é o nosso novo Oh, nome. Jesus. Aleluia. Só que agora, na nova aliança, se você quiser ir, você pode ir. Você tem a sua euforia, né? A sua carta de euforia, né? Mas como lá no caso do escravo da orelha furada, eu posso ir, mas eu não quero. Eu fiquei porque eu amo meu Senhor. Ei, Aleluia. então, amado, só para finalizar, ao casar-se com Ruth e resgatar a terra, Boaz restaurou a dignidade e o futuro de ambas as mulheres, integrando Ruth na comunidade de Israel e, sem saber, tornando-se um ancestral do rei Davi e, subsequentemente, de Jesus Cristo. Glória a Deus. A tipologia de Cristo, Boaz é amplamente visto como um tipo ou prefiguração de Jesus Cristo. Assim como Boaz era um parente da linhagem de Elimeleque, Jesus se tornou humano, um parente nosso, para nos Glória a resgatar. Deus. Boaz pagou o preço total para resgatar a herança e a viúva com seus recursos. Cristo pagou o preço do resgate pelos pecadores com o seu próprio sangue na cruz para nos livrar da condenação. Oh, glória a Deus. Boaz agiu por amor sacrificial e compaixão, restaurando o que estava perdido. E Cristo, por sua misericórdia e graça, oferece salvação, restauração completas a todos os que o Oh, buscam. glória a Deus. Aleluia. Santo Jesus. Santo. Amados, eu me lembro daquela palavra que fala em Isaías, que no lugar da nossa vergonha teremos dupla honra. Oh, glória a Deus. Ruth chegou lá como uma miserável e andava por aqueles campos, e Boaz ainda falou para suas servas: dê pão, dê água para ela. À noite dava mais alguma coisa para levar, para que ela levasse para a sogra. E depois ela se torna senhora daquele povo. Oh, glória a Deus. Ela se torna dona de tudo aquilo. E o melhor, ela continua com Noemi. É, Deus. Se Noemi voltasse sem essa nora, sem esse anjo, ela não seria ninguém. Porque ela não tinha mais ninguém, né, para ajudá-la. Mas Ruth vai lá e paga o preço no sol quente. Gente, eu já trabalhei na roça. Eu sei o que é isso. E eu não respiguei outras coisas, mas tinha uma época que eu era muito pequena ainda, nem na escola eu estava, e eu ia com a minha mãe para ela catar os cachinhos de arroz que caía das colhedeiras. E depois ela chegava em casa e socava aquele arroz e tudo para a gente aproveitar. E o sol era escaldante, né? O povo era muito sofrido. E essa moça era jovem, ela poderia ter ficado lá, mas não. Ela segue a sua sogra e ela diz que ela aceita o seu Deus. Oh, Ela deixou em Moabe todo o seu passado e todos os seus deuses, né? E ela aceita o Deus de Israel, né? E o Deus de Israel, que não tinha mandado eles saírem de lá, que não tinha amaldiçoado, que não tinha castigado ninguém, mesmo assim ele pega e ele muda a história. Isso era porque era lá na época da lei. Agora você já imaginou hoje, na graça maravilhosa de Jesus Cristo, ainda há tempo. O Senhor Jesus está como nosso advogado, né? Ele está nos defendendo, né? Então é tempo de nós reconhecermos o senhorio dele e nos abaixarmos como faziam com os reis, né? Nos rendermos aos pés dele
O Boaz foi com Jesus Cristo. Jesus Cristo não vai nos desamparar. É verdade. O Pai jamais vai desamparar um filho que se rendeu e aceitou o sacrifício vivo de Jesus Cristo. É verdade. Então, amados, há esperança para nós. Glória a Há Deus. esperança para quem está viúvo. Há esperança para quem não tem filho. Né? Noemi ainda abraçou o seu neto, né? E ouviu as vizinhas dizer: olha, amados, o testemunho, que coisa linda. É, Jesus. A Ruth tem o bebê e as vizinhas falam para Noemi: essa nora te vale como 7 filhos. Aleluia. Todos já morreram, todos passaram, mas nós estamos aqui falando do testemunho daqueles que foram frutíferos.